Pessoal, o tempo tem 1 hora de duração, né? No Instagram, aí cortou aqui, eu vou dar reinício, tá bom? Vai continuar. Pessoal, deu aquele tempo do Instagram, vou reiniciar da onde parou, tá bom? Esperando reconectar aí com o pastor Francisco. Acho que ele entrou aqui. Ok. Então, Beleza, assim, Fábio. pode continuar. Fica tranquilo que depois eu vou botar lá no YouTube também. Aí pode continuar. Tá. Então, se eu continuar aqui, então, você tem, por exemplo, você tem essas mudanças no texto bíblico, né? Dentro da geografia, essas passadas, nós chamamos de passadas aqui. Você tem algumas cenas interessantes, por exemplo, você tem, por exemplo, Abrão, né? Saindo de Ur, dessa região da Mesopotâmia, tá? Vai para uma região que ele ainda não sabe, né? Você vê no capítulo 13 ele saindo agora de outra região do Egito para o Negev. E interessante, se você pegar o livro de Gênesis, vai perceber que Abrão ele sempre retornava ao Negev, tá? Você pode ver isso também no capítulo 20, tá? 20 verso 1, tá? Que é justamente quando ele diz assim, ó, partindo Abrão dali para a terra do Negev, tá? Ele sempre faz esse deserto. Repare que hoje em dia nós não jamais escolheríamos partir para um deserto, ir para um deserto, tá? Mas por quê? O deserto naquele contexto, tá? Era um deserto muito fértil. Aparentemente para nós, pô, o que eu vou encontrar no deserto? Não é verdade? Mas o deserto era muito fértil. E deserto também, esse mesmo deserto foi também palco de muitas esconderijos do rei Davi. Davi ficava naquela região se escondendo dos inimigos. Por exemplo, você tem Engedi. Engedi é uma região que ele se escondia de inimigos como Saul, como o próprio filho dele, Absalão, quando ele foge. É naquela região, né? É uma região tem muitas crateras e tem muitas partes ocas e como se fossem cavernas, pequenas cavernas, grutas, que as pessoas se escondiam daquela época nas alturas, não é verdade? Então, era um ponto estratégico também de esconderijo para a parte militar, né? Legal. A, a gente pode prosseguir isso, mas só para nós entendermos aqui, então, essa terra de Siná, que aparece na Bíblia, tá? É literalmente a Babilônia, tá? É literalmente essa Babilônia que nós vimos aí o texto do capítulo 10, verso 10, e também aparece essa mesma expressão, tá? Essa terra de Siná, aparece também, tá? Essa terra de Siná, no verso 1, verso 2 do capítulo 11 de Gênesis, quando diz assim, ó, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali, tá? Isso nós estamos falando da Torre de Babel. Por isso que essa região, tá, da Mesopotâmia, né, que fica justamente entre esses dois rios que nós falamos, é uma região muito grande, entendeu? Pense você, você tem dois rios, Eufrates e o Tigre, e é na circunferência desses dois rios, dentro desses dois rios, você tem essa Mesopotâmia que é gigante. E você tem Ur dos Caldeus, você tem Ur, tem Arã, tem do lado oposto, você tem a Nínive, a cidade de Nínive, você tem Assur, Assur, por exemplo, que seria a capital da Síria. Né? Então você tem muitas cidades nessa circunferência, tá? Com mapa, claro, com mapa fica melhor para visualização, mas isso é tranquilo, vocês podem, após, alguns aqui com certeza já até viram o mapa, já tem essa noção, mas o fato é que essa expressão Siná,
essa expressão Siná é entre rios, planície entre rios. Justamente, Siná é justamente a Babilônia, essa região, tá, da Mesopotâmia, onde foi essa possibilidade da construção dessa Torre de Babel. Você tem essa cidade de Babel, né? Então você tem, por exemplo, Arã, por exemplo, ela está literalmente na Mesopotâmia, tá? Babilônia, que fica justamente nós chamaríamos de Iraque, né? Essa ideia do Iraque, tá? Naquela região. Por isso que fica difícil falar o país certo, mas fica aquele extremo do Iraque, naquela parte sul do Iraque, né? Ou podemos passar, quando chega em Arã, sul da Turquia, alguns estudiosos dizem, ó, Arã fica no sul da Turquia, tá? Muitos estudiosos chegam a essa conclusão. O fato que voltando a esse deserto de Negev, ele volta aqui quando chega no capítulo 12, verso 9, diz assim, ó, depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negev, tá? Indo sempre. Depois que ele faz o primeiro altar, depois que Deus o chama para ele sair dessa cidade de Ur, uma cidade muito fértil, muito rica, muito próspera. Então, quando Abrão ele sai de Ur, ele tem que deixar a riqueza. Tá? Abrão não era pobre, não era mendigo não, entendeu? Não era um cara relaxado, não. O cara morava numa cidade, numa zona sul, muito boa, diga-se de passagem. Entendeu? Não era uma cidade era só porque o pai dele era idólatra, né? Mas o cara era rico, entendeu? O pai dele já tinha morrido, nós sabemos o contexto, e ele vai ter que sair. Primeiro, deixar a saudade de um pai que faleceu, terá, né? Segundo, o irmão dele faleceu, né? Então você tem a morte do filho, do irmão, a morte do pai, e agora ele vai para um deserto, né? E lá nesse deserto ele vai começar a peregrinar na direção de Deus e vai partir justamente, indo sempre, o autor vai dizer, indo sempre para o Negev, ou seja, era um deserto predileto desse patriarca, né? Então era um deserto que ele... Muitas vezes para o deserto, né? Sim, muitas vezes. Sempre, tá? Então você tem aí, Fábio, e aí agora que nós vamos começar um pouco a fazer esses paralelos, né? Eu estou apenas aqui. Você tem ele sai, e quando chegar algo crucial, quando Deus, depois que muda o nome dele, para nós fazermos um paralelo com o mundo neotestamentário, você tem, por exemplo, você tem alguns pontos, né, existentes hoje. Por exemplo, quando ele vai, lá no capítulo 1, ele vai retornar ao Negev. Aí lá no capítulo 22, é quando Deus chama e diz, ó, você agora vai sair da onde você está, né? Você agora vai para uma cidade. Aí quando ele vai caminhar, ele caminha, diz o texto, 3 dias, de longe ele avista aquela terra, que diz lá o texto, que é a terra de Moriá, né? E lá ele avista Moriá. Ou seja, esse cara, ele passa por várias cidades, né? Você tem, por exemplo, e sempre ele fazendo você vai encontrar isso lá no texto do capítulo 22, tá? Verso 19, que depois ele tem que voltar. Vai voltar para onde? Ele vai voltar para Beersheba, capital da onde? Do Negev. Entendeu? Você vai pegar lá o capítulo 22, verso 19, que depois que ele entende, né, a direção de Deus, lá no verso 19 diz assim, ó, então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beersheba, onde fixou residência. Ele volta para Beersheba. Então, gente, é uma caminhada longa, tá? Ele volta, porque depois que ele vai lá, levanta um altar para o Senhor, que Deus ia prover o sacrifício para ele, como aconteceu o milagre, o nosso contexto não é esse, não é a parte devocional, mas a parte geográfica, ele sai e ele avista Moriá. Quando ele avista Moriá, essa Moriá, né, esse monte Moriá, esse mesmo monte Moriá, que Abraão chega, tá? Seria a construção justamente, tá, do Templo de Salomão, tá? Seria justamente nesse Monte Moriá a construção e posteriormente, quando ele vai fazer o sacrifício, tá? O possível sacrifício de Isaac, para eles, para os judeus, né? Para os judeus, eles entendem que foi no Monte Moriá, como diz a Bíblia, relato da Bíblia, mas para os samaritanos, tá? Que ficava justamente perto, tá? Você tem, por exemplo, a gente vai falar isso quando a gente entrar daqui a pouco, os paralelos com o Novo Testamento. Quando ele chega no Monte Moriá, ele sobe, tá? É justamente no mesmo ambiente, tá? Na mesma atmosfera que é
até hoje o Monte Gólgota, a caveira, o Monte da Caveira, que é onde Jesus Cristo foi crucificado. Então, o Monte Moriá, na realidade... Em que sentido? Oi? Mesmo ambiente, em que sentido? Por quê? O Monte Moriá, ele pega desde o templo, porque o templo ficava no Monte Moriá. O Monte Moriá é um monte que pegava toda aquela esplanada do templo, tá? Uhum. E ia até a parte de fora da cidade, que era justamente o Gólgota, tá? Então, o Gólgota, imagine você, o monte em cima, o Gólgota embaixo. O Gólgota, ele está preso ao monte. O Gólgota. Ele está preso ao monte. Então, naquela mesma dimensão, era uma circunferência enorme. Hoje, claro, está tudo deteriorado, mas você vê, até hoje, você vai em Israel, você vê a caveira na pedra, entendeu? O ambiente, até hoje. Se você for pegar quadros há 100 anos atrás, lá no túmulo que Jesus Cristo foi crucificado, enterrado no local de José de Arimateia, você vê lá 100 anos atrás como é que era a caveira hoje, modificou pouca coisa, mas você percebe que é uma caveira, porque aquele ambiente todo ia lá dentro do templo e vinha fazendo a circunferência até a saída, porque o morto era crucificado fora, não dentro da cidade, né? Então muitas cenas... Então, quando ele vê Moriá, sem entrar na parte teológica, você vê que pessoas estiveram nesse meio ambiente. Assim, Abraão esteve... O templo foi construído no Monte Moriá, tá? O que restou hoje desse templo de Salomão, né? Desse templo de Salomão, está na parte de baixo, porque os períodos foram... Por exemplo, você tem o período bizantino no 4º século, 5º século, que eles dominaram no período, e o que ficou para baixo foi esquecido, o que vale é o que está em cima. Depois veio outro período, os romanos, os gregos, e aí você vai, muitas regiões históricas hoje em Israel, fica naquela questão, muitos períodos para conservação da área geográfica, inclusive, as igrejas gregas, católicas, otomanas, bizantinas construíram seus devidos templos para manter aquela parte histórica, que foi muito bom. Senão, nós não teríamos nem o que contar hoje. Não é verdade? Tiveram a história. É a história. Então, por exemplo, então ele chega lá no Monte Moriá, ele vai sacrificar, isso já mostra anos depois, muitos anos depois, tem um templo, destruiu o templo, acabou o templo, o que sobrou foi a parte de baixo, tem um muro, aquele famoso muro, o muro das lamentações, que é o muro ocidental, muitas pessoas vão orar, justamente o muro faz parte do Monte Moriá, porque o Monte Moriá é em cima, o muro faz parte daquele que sobrou do templo de Salomão, né? O que sobrou do templo de Salomão, e posteriormente do templo da época de Jesus Cristo, ou seja, as sobras, os vestígios estão na parte de baixo. Tanto que existe uma escada lá em Jerusalém, que as pessoas descem e vão justamente pegar, vão tocar, os arqueólogos descem para justamente pegar, apalpar as pedras da época de Jesus, né? Da época de Jesus. Porque fica na parte de baixo, muito embaixo, tá? Muito embaixo. Tanto que o muro está na parte de cima. Então, aquilo tudo é dos períodos posteriores. Tá? Período bizantino, otomano, você tem um período grego, romano. Então, agora, a parte de baixo, que poucas pessoas, né? Tanto que para entrar lá você tem que pagar para entrar, para ver, tirar foto, tem que entrar. Então, você percebe essa estrutura. E o próprio Cristo foi crucificado nesse mesmo ambiente, nessa mesma atmosfera. Foi no Monte Moriá. Né? E é interessante, existe até algo linguístico por detrás disso. Você vê que Abrão ele sai de uma cidade que ainda estava, não tinha ainda, nós não podemos falar que era esse hebraico, né? Era uma língua semita, né? Uma língua semita. E agora ele vai viajar, peregrinar quilômetros e mais quilômetros, não é verdade? Para chegar num ambiente agora, e agora ele vai ter 75 anos, né? Ele vai chegar agora, depois que tem a promessa, Deus pede essa promessa com 100 anos, né? E agora ele vai ao ambiente que já estava sendo mostrado, né? E isso aí a teologia vai entrar nisso, né? E viria esse Jesus Cristo, né? E nesse mesmo ambiente, nessa mesma atmosfera, só que ele vai levar, Deus fala, e ele diz assim, ó, ele avistou o Monte Moriá. E aí, partindo desse princípio, a palavra Moriá,
tá? É justamente um dos vocábulos que até hoje os judeus usam. A palavra Moriá vem de Moré, no grego, no hebraico. A palavra Moré significa justamente professor. Por quê? Literalmente Abraão agora, depois que mudou o nome, chegou lá nesse monte, ele foi literalmente aprender uma nova lição com Moré, com o próprio Deus, o próprio professor dele, né? A lição, literalmente, né, nessa parte devocional já, a lição de entregar toda a história para Deus, né? Ele estava entregando toda a história, porque na realidade a história toda dele estava em Isaac, né? Isaac ia prosseguir a história dele, não é verdade? Então, qual é a sacada? O cara está com 100 anos de idade. É possível aprender alguma coisa nessa idade ainda? Então ele foi para o monte certo. Ele foi para o monte Moriá, o monte do ensino, porque ele tinha novas lições, né? Novas lições ele tinha para aprender com Deus, né? Então, abrindo nesse parênteses e agora fechando, você tem agora, por exemplo, é muito comum, né, partindo desse patriarquismo, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, você tem alguns vales, algumas cenas que se repetem aqui, por exemplo, você tem a cidade, quando lá, Gênesis 23 vai dizer assim, ó, ele foi para Kiriat Arba, né, Kiriat Arba, você pega lá o trecho lá de Gênesis 23, ele foi lá na cidade de Kiriat Arba, que é Hebron, né? Que é no capítulo 1 de Gênesis. Né? Essa cidade hoje, tá? É uma cidade que é totalmente palestina, ou seja, só moram árabes. Você não vai ver a presença de judeus. Os únicos judeus hoje em Hebron, tá? Engraçado que você chega em Hebron, tem uma plaquinha assim, ó. Kiriat Arba, até hoje. Kiriat Arba, Hebron. Tá? Por que Kiriat Arba? Porque moravam muitos gigantes na época lá. Na historicidade tinha um gigante, por isso que era Kiriat Arba. Arba são gigantes. Algum lá? Não encontrei nenhum. Então, aí essa Hebron, e para quem lembra, posteriormente Hebron seria o quê? Hebron seria a cidade do reinado de Davi. Davi reinou em Hebron, não é verdade? Davi reinou em Hebron, tá? Ele vai ficar por volta de 7 anos em Hebron, vai reinar em Hebron. Hoje, Hebron, o que você tem em Hebron? Você tem justamente o quê? O campo de Maquipela, até hoje, tá? Você tem um ambiente onde foram enterrados o quê? Todos os patriarcas. Você tem Abraão, Sara, Jacó, Isaac. Você tem os patriarcas lá. Só que é dividido hoje lá. Como? Porque para os muçulmanos, quem foi sacrificado ou seria sacrificado não era Isaac, era Ismael. Tá? Porque para os muçulmanos, na hora que Abraão vai pegar o cutelo, ou a ordem de Deus para Abraão sair, para ir à terra de Moriá, tá? Para os muçulmanos, não era Isaac, era Ismael. E aí você tem lá 2 separações em Hebron, onde, como é um túmulo, né? O túmulo de Abraão, de Sara, dos patriarcas, você vai nos dois lados. Se você quiser ver pelo lado do judeu, você entra. Se você quiser olhar pelo lado dos árabes, você entra. Mas são 2 ambientes distintos, tá? Você pode olhar os dois, não é proibido não, você pode entrar. Mas por quê? Eles mantêm um local que eles falam que foi enterrado ali o patriarca. Mantém. Isso, mantém. E você vai lá, tem os túmulos lá, tem as plaquinhas lá, Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Você tem esse ambiente. Sim. Você tem esse ambiente lá. Então, mas você tem hoje, algo moderno, que tem essa subdivisão. Ou seja, se você é um muçulmano, você vai entrar, ou um turista, nós somos turistas, nós podemos escolher os lados. Eu vou entrar no lado do judeu, eu vou lá ver Abraão, Sara, Jacó, Isaac, enfim. Mas se eu sou um muçulmano, não sou um turista, eu vou entrar pro lado dos árabes. É verdade? Mas o fato é que você hoje encontra esse Hebron. E detalhe, Hebron, hoje, por ser uma cidade, um local palestino, Fábio, você tem muitas questões para entrar lá, entendeu? Você tem que tomar cuidado, porque é uma cidade palestina. Você tem ônibus para ir para Hebron. Você tem um ônibus de Jerusalém, tá? Um ônibus fica perto fica no centro de Jerusalém. Você tem um ônibus, gasta mais ou menos 25 minutos, mais ou menos, de ônibus. Você vai para Hebron. E Hebron é uma cidade considerada pobre, não é rica, tá? Tem muitos comércios, é tipo aqueles camelô vendendo fruta, tá? É muito camelô para lá, para cá, tá? É muito comum em Hebron.
E é interessante, algo assim salta aos nossos olhos, que Abraão, ele foi sepultado em Hebrom, né? E quem não lembra que Abraão ele tinha um adjetivo, né, para com Deus? Ele era chamado de amigo de Deus, né? Sim. Amigo, e aí ele vai ser enterrado aonde? Em Hebrom, porque a palavra Hebrom em hebraico é Hevron. Hevron vem de Haver. Haver em hebraico é amigo. Então ele foi enterrado na cidade do amigo, Hevron, tá? Que ele não quis, ele não quis de graça, ele pagou, né? Pagou porque nessa cidade morava quem? Os heteus. Ele pagou dos heteus. Nós sabemos o texto aqui, tá? Pagou e não foi barato, né? Não foi barato. Ele pagou. E ele aqui foi nessa caverna que nós sabemos, ou campo de Maquipela, que foi, até hoje, estão lá os patriarcas, tá? Com exceção, tá, de Raquel, né? Com exceção de Raquel, que ela foi enterrada em Belém de Efrata, que fica nas proximidades do local onde Jesus nasceu, de Belém. Fica Efrata, hoje em dia quem cuida lá são os judeus, tá? Quem cuida lá dos judeus, são mais ou menos, vamos calcular assim, 1 quilômetro da tumba de Raquel, né? Para a cidade, para o local que Jesus Cristo nasceu, Belém. Né? Então fica por isso que chama de Belém de Efrata, né? Porque lá moravam os efrateus. Então fica muito perto, você dá para caminhar. De Jerusalém para Belém você caminha tranquilamente, é perto, não é longe, dá para caminhar, entendeu? Legal. Mas você tem algumas cenas, por exemplo, algumas cidades aqui que elas de fato elas continuam hoje no nosso conhecimento lá histórico, mas com algumas ou muitas modificações. Mas, por exemplo, você tem, por exemplo, um local muito conhecido lá que é chamado Val de Jaboque, né? Esse Val de Jaboque. O Val de Jaboque foi aquele encontro, né, que Jacó passou. Só que esse Val de Jaboque, ele é muito antigo, tá? Esse Val de Jaboque era uma fronteira que existia para separar os amonitas dos moabitas, tá? Era uma fronteira. E aí nós podemos observar isso quando nós vamos ler lá no texto, tá? Tem vários textos que eu procurei anotar aqui durante essa semana. Você pega lá o texto de Números 21, tá? Números 21, 24, Números capítulo 21, verso 24. Verso 24. Tá? Porque, literalmente, Fábio, o Val de Jaboque era uma fronteira existente, tá? Uma fronteira existente entre os moabitas e os amonitas. Então, lá no verso 24, do capítulo 21, diz assim, ó, mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Ou seja, esse Val de Jaboque era uma fronteira que existia, tá? Entre esses povos. Você também tem um texto também para corroborar? Você tem um texto lá de, estou em Números, agora nós vamos lá para Gênesis 32, que é o texto que nós conhecemos lá do Val de Jaboque. Mas você também tem esse texto posterior, que nós lemos aqui em Números, você tem em Deuteronômio 2,37. Você vai lá para Deuteronômio 2,37, você encontra esse mesmo Val de Jaboque, tá? Capítulo 2, verso 37. Justamente falando, ó, somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade da região montanhosa, nem lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. É verdade? Você tem essas cenas, tá? Entre outros textos que eu poderia citar aqui, Vasco, por exemplo. Você vai lá para o texto histórico, só para nós concluirmos essa parte. Lá em Josué, por exemplo, o texto do lado de Josué, capítulo 12, tá? Josué, capítulo 12, tá? No verso 2. Verso 2. Josué. Enquanto o Francisco vai abrindo aí, esse vídeo vai ficar gravado, pessoal, alguns falando da internet, da conexão de cada um, mas vai ficar gravado. O pastor Wagner também entrou aí, deu um aluno, não sei se está aqui ainda online, tá bom? Pode ler.
Bom, você tem aí Josué, né, capítulo 12, verso 2, diz assim, ó, Seom, rei dos amorreus, né, que habitava em Esbom e dominava desde Aroê, que está à beira do vale de Arnon, tá? E desde o meio do vale da metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque. Ou seja, você vê sempre, ou seja, esse Jaboque literalmente era uma fronteira existente entre esses dois povos, os amonitas e os moabitas. Você vai encontrar esse mesmo ribeiro, né, lá em Juízes. Ou seja, o Val de Jaboque, para nós entendermos melhor, foi o cenário de uma das grandes teofanias do cenário veterotestamentário, né? Foi lá em Jaboque, que nós voltamos lá ao texto de Gênesis 32, que Jacó, ele literalmente diz, ó, esse lugar é a presença do Senhor, ele coloca o nome de Peniel, né? E aquele ambiente todo, ele é transformado, é uma luta que tem nesse... Por que que é uma luta? Porque você vê que um limite de território, porque Jaboque é um limite de território. Tanto que Jaboque, em hebraico, significa a travessia, tá? É como se Jacó fosse atravessar de um lado para o outro, ou seja, foi uma mudança. Houve uma mudança, ou seja, uma travessia. Eu atravessei, eu saí de um ambiente e fui para outro. Jacó, ele muda, ele atravessou de Jacó para Israel. Esse sentido, ó, mudou minha identidade. Minha identidade foi trocada no Val de Jaboque, né? Essa ideia que nós temos aqui. Então, esse Jaboque existe até hoje, tá? Já existe até hoje esse Val de Jaboque. E tão somente nós temos essa cena, mas sempre era uma fronteira entre os amorreus e os amonitas, tá? Francisco, aproveitando aqui, até vou já deixar de antemão, até já vou deixar um convite até para a gente, de repente, fazer por parte, se você tiver disponibilidade, a gente continuar essa aula em outro momento, porque acho que não vai dar para a gente fazer tudo em um momento, não. Não. Tá bom? A gente pode até daqui a pouco interromper e dar continuidade. Sim. Que é o Novo Testamento, mas deixa eu perguntar, aproveitando. Essa questão do nome, já que você falou aí, do Jacó, Israel, com esse conhecimento mais aprofundado agora que você tem, não só da língua, mas do contexto, né? O que você poderia falar dessa mudança de Jacó e Israel e o real significado disso que você entende, né? Não só para naquela época para ele, mas até hoje. Então, o nome ele sempre foi dentro do judaísmo a identidade de um judeu. Ou seja, o judeu até o dia de hoje, quando ele dá o nome aos seus filhos, eles estão literalmente dizendo que assim como é o nome dele, daquele filho, assim será a história. E você vê isso desde Gênesis. Por exemplo, você vê Deus, ele cria o homem, coloca o nome de um homem e chama de Adão, né? A palavra Adão, ele chama aquele homem de Adão, ou seja, o terráqueo, humanidade, homem, Adão. Mas por quê? E aí ele tira esse Adão, né? Ele tira esse Adão do pó da terra, que é Adamá, né? Tem Adamá em hebraico é terra. Então ele vai fazendo uma construção. Na verdade, se você for pegar de Gênesis, a todo texto, né? Todo texto, inclusive a Malaquias, você vai ver que Deus sempre vai tecendo ou como se fosse fazendo o personagem através do nome, através da identidade. Então, você vai ver assim, o Jardim do Deleite, tem um homem que nasce do pó da terra, que aí nasce uma geradora, que é Ravá, que é Eva, né? Que aí você vai ver, agora a terra está em pecado, Deus faz o quê? Encontra um homem justo, encontra um homem que vai andar com ele, que é quem? Enoque, né? Aí você vê, o que significa Enoque? Hanok no hebraico. Hanok em hebraico significa aquele que se santifica, aquele que se consagra. Ou seja, naquela geração pecaminosa, pelo menos teve um que se decidiu consagrar a Deus, era pecador também, já tinha herdado o pecado que nós chamamos de pecado original, mas ele decidiu com 65 anos, né? Opa, eu vou andar com Deus, não é verdade? E aí diz o texto que ele vive 365 anos e não morre, porque ele Deus o toma. Aí depois Deus procura outro personagem, né? Encontra em quê? A terra estava caótica, violência, né? Diz o texto que Deus já tinha se arrependido de ter criado o homem, mas Deus encontra quem?
Noé. A palavra Noé vem de Noa, significa o quê? Descanso. Ou seja, Deus encontrou um homem que poderia trazer descanso àquele caos. E através da arca, Deus usa o Noa, ou seja, a palavra Noa significa descanso, usa Noé para trazer descanso naquele ambiente caótico. Não é verdade? Então você vê as ligações, aí você vai vendo a partir, aí vai entrarão outros personagens como Abrão, né? Você tem, Deus chama Avram, né? Abrão, né? Na nossa língua portuguesa, é pai de um povo, né? Avraham, Avram. Só que aí Deus muda no capítulo 17, chama dele de Avraham. Só que Abraão é pai, Ave é pai, An é povo e Ram é importante, ou seja, ele está dizendo, ó, você vai ser pai de um povo, mas vai ser importante para esse povo. Ou seja, você vê Deus usando os nomes, as mudanças, né? Depois Deus, aí o próprio nome, né? Jacó, né? Essa ideia louca que o pessoal interpreta, né? Ah, Jacó significa usurpador, suplantador, 171 seria a tradução, né? Mas não é nada disso, porque a palavra Jacó, no hebraico não existe J. Então, Jacó é Yaakov. Yaakov vem de Akev. Akev, em hebraico, é calcanhar, apanhar, segurar. Na verdade, ao pé da letra, Jacó significa aquele que não perde oportunidade, aquele que está sempre pronto às oportunidades que lhe aparecem. Então, na realidade, a tradução correta é Jacó, aquele que não perde oportunidade. Então, é uma outra janela, eu examinando. E aí Deus muda para quê? Se ele não perde oportunidade, ele agora é o quê? Israel. Ish, homem. Ra, guerra. Guerreia. E El, Deus. É aquele que guerreia com Deus. Entendeu? Então você vê agora Deus mudando aquele que não perde oportunidade, ou seja, para aquele que guerreia com Deus. Porque Ish é homem. Ra vem do verbo guerrear, lutar. Tá? E você tem agora o El, que é Altíssimo. Então aquele que luta, que guerreia com o Altíssimo. Então vai ser um jogo de palavras, sempre usando o nome. Aquele que não perde a oportunidade, que sentido? Ele nasceu ali agarrado e perseguia a bênção, né? Essa ideia, Fábio, essa ideia que os hermeneutas, que literalmente no hebraico não dá margem para ele ser suplantador, não é essa a ideia, tá? Isso foi a interpretação, por quê? Se ele nasce agarrado, é aquele que agarra, ele já está querendo alguma coisa de alguém. Então, os hermeneutas interpretaram assim, olha, ele nasceu agarrado, é aquele que agarra, que segura, então ele está tentando sempre pegar algo. Então, ele é o suplantador, aquele que suplanta alguém. Então, isso foi uma ideia hermenêutica, não é uma exegese, não é. Dentro da linguística, nem posso pensar num suplantador, tá? Mas é aquele que está sempre disposto às oportunidades que lhe aparecem. Por exemplo, primeiro que, biblicamente, Jacó já era o escolhido de Deus, já era aquela pessoa que iria avançar na vida, dito por Deus. Esaú estava lá na história, né? Bobo foi ele, porque na verdade ele já estava, sem entrar no contexto teológico, né, sim. sobre essas ideias, mas a ideia mesmo linguística de Jacó e Yaakov é aquele que agarra, aquele que não perde oportunidade. É, literalmente, essa ideia de suplantador, usurpador, uma ideia interpretativa da cena, do texto. É porque em algum momento ele é chamado de enganador, né? Algum momento. Mas na realidade, quando o anjo pergunta assim para ele, ó, qual o teu nome? Qual o teu nome? Ele, Jacó. Disseste bem, mas teu nome será Israel. Porque na realidade é um jogo de palavras, né? O nome dele Fala. Oi? Pode falar. O nome é só nós entendermos. É uma outra janela isso, né, Fábio? Então, o anjo pergunta, qual é o teu nome? Ele fala, ó, eu sou aquele que não perde oportunidade, eu sou Yaakov. É ele. Disseste bem, agora o teu nome será mudado. Porque quem não perde oportunidade pode guerrear com Deus. Pode ser um homem que guerreia com Deus. Porque só guerreiam com Deus aqueles que não perdem oportunidade. É uma outra janela. Então Deus está falando, então, por você não perder a oportunidade na sua vida, você sempre perdendo, você não perdeu, deixou de perder a oportunidade, você agora pode guerrear comigo. O guerrear com Deus, ou seja, Deus iria prosperar a vida dele. O nome dele, né? E agora, não apenas o nome dele seria o nome de uma nação, né?
Sim. E o nome dele, ó, e o nome Israel, tá, é profético, por quê? O nome de Israel é uma junção de letras, tá? Uhum. Você tem, por exemplo, você tem a palavra Israel. Primeira consoante, no hebraico não existe vogal. A primeira Aham. consoante que aparece no hebraico é o Yud, tá? Com o Yud eu escrevo o quê? Com o Yud eu escrevo Itzak, Itzak. Com o Yud eu escrevo Yaakov. Depois, a segunda consoante, vem o Shin, que é Israel. E Shin. Com Shin eu escrevo o quê? Sara, Sarai, tá? Aí depois vem o quê? Vem o Resh, Israel. Então é o Y, o CH, que é o Shin, você Ah, tem o Resh, que é o R, você tem o Aleph, que é o E, vocalizando, e tem o L, o Lamed, que é o L. Então, você tem, ó, na primeira consoante da direita para a esquerda, porque o hebraico é da direita para a esquerda, né? Você tem, ó, eu escrevo com Israel, você tem Yaakov, Isaac, com Shin eu tenho Sarai, Sara, aí com Resh eu tenho o quê? Rahel, Rahel, né? Eu tenho Rahel, a Raquel, tá? Você tem com Aleph, Abraham, com L, com Lamed, eu tenho Lia, porque Lia também fez parte do patriarquismo. Então, o nome Israel já estava mostrando todos os patriarcas, patriarcas e matriarcas. O nome Israel já estava, cada consoante era o nome dos patriarcas. Então, é algo lá, profético também. eles têm esse conceito também Tem. Isso que eu estou passando é uma informação judaica, tá? É uma informação do conceito judaico, tá? E eu, como um professor da área, de fato é isso mesmo. É muito ligado aos nomes. Os judeus são ligados aos nomes, entendeu? Então, eles sabem muito bem quando Deus dá o nome, muda a identidade, porque houve uma mudança, porque a mudança do nome está muito ligada à identidade do judeu, tá? sim. Então, Jacó agora vai ser chamado de Israel. Ou seja, dentro dessas 5 consoantes, você tem o nome dos patriarcas e matriarcas nelas. Interessante observarmos isso. Isso nós chamamos de acróstico, né? Nós chamamos isso de acróstico. Isso é muito Ah, comum. Os judeus pensam assim. Essas informações que eu estou passando são informações bíblicas, óbvio, mas são informações da cultura, do entendimento judaico também. Eles pensam dessa maneira. Né? O sim. nome tem muito importante. Por exemplo, você vê o próprio Cristo, né? O próprio Cristo. Era muito comum, já existia o nome Jesus na época. Era Ah, comum. Só que aí o que acontece? O anjo falou assim: ó, o nome dele vai ser Yeshua. Né? Jesus é nosso português. E o próprio nome já dizia o que ele viria a ser. Então, Yeshua vem do verbo salvar no hebraico. Salvação. Então, Yeshua significa salvação. É o mesmo radical de Oséias, é o mesmo aham. radical de José. Ou seja, qual era a função de José no Egito? Salvação, salvar o povo, salvar os irmãos, salvar a família. Então, José, Oséias, que é da mesma raiz, né? A língua hebraica é composta de raízes, né? Então, você pega esses nomes, você vê Jesus, né? Então, Jesus seria o que? A salvação para aquele povo. José, o pai de Jesus, salvação. Ele salva o filho, levando ele para onde? Para o Egito, entendeu? Você vê essas questões, né? Você vê essas sacadas da língua. José foi, né? Isso. Então, você pega... Então, há uma importância muito grande, Fábio, sobre a identidade de um judeu até hoje. Então, por exemplo, você pega de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê os nomes têm importância. E só vai ser mudado com o tempo no período grego. Tá? No período helenístico, que é o período de 323, que é o período de Alexandre o Grande, quando a língua vai ser difundida muito, onde o grego será a língua do Novo Testamento, tá? É a língua koiné, né? O grego koiné, que aí os gregos, os judeus, por questões de defesa, vão colocar nomes gregos, mas eles são judeus. Você vê, por exemplo, Nicodemos. Nicodemos não é grego, Nicodemos é fariseu, é judeu. Né? Mas ele coloca o nome grego, Nicodemos. Porque é uma junção de uma deusa grega chamada Niké
mais Demos, que é povo. Então, vitória de um povo. Então, Nicodemos ao pé da letra, vitória de um povo. Deusa de um povo. Deus de um povo. Ele era fariseu, era judeu, que foi se encontrar justamente com quê? Com Jesus, escondido, né? Na noitinha para ninguém. Enfim, o fato é o seguinte: você tem Filipe, por exemplo, você tem Estevão, são nomes gregos, mas eles são judeus, porque naquela realidade, por questões da perseguição, os judeus, eles colocavam literalmente nomes gregos, mas eram judeus. Assim como foi feito na diáspora. Muitos judeus colocaram os nomes, entendeu? Mas o nome é de uma tremenda relevância para os judeus até o dia de hoje. Você vai a Israel, por exemplo, hoje, você vai encontrar lá nos comércios lá, o cara lá que chama Yaakov, Avram, Rahel, entendeu? Você encontra lá, é comum esses nomes lá, entendeu? Eu nunca encontrei Jesus lá, né, andando na rua, mas os nomes bíblicos, meu irmão, tem de tudo lá. Então é muito comum, porque a importância do nome, né? O nome é muito importante no judaísmo, a identidade tanto que o judeu valoriza isso, Fábio, até o dia de hoje. Quando nasce seu filho, filho ou filha, enfim, ele pensa muito bem no nome que vai colocar, porque ele está dizendo, o teu nome é assim, a tua história vai ser assim. É como se, literalmente, como algo profético, nós usamos esse linguajar, é algo profético para a vida daquela criança. Na verdade? Por exemplo, só para nós fecharmos esse parênteses aqui, dessa identidade, desse nome, e nós podemos entender muito bem, por exemplo, você vê, depois que Satanás, o Lúcifer, né, ele enche o coração, contamina a terça parte dos anjos, e numa das guerras que Daniel está orando, que a resposta da oração está demorando, Deus envia um anjo, não envia? Ele envia qual anjo? Miguel. Só que o texto de Ezequiel com Isaías diz que agora esse Lúcifer, outrora Lúcifer, agora Satanás, ele tinha uma idealização. Qual era? Ser semelhante a quem? A Deus. Olha só a sacada do autor e a visão do nome. Ele queria ser igual a Deus, semelhante a Deus, queria sentar no trono. Deus envia um anjo para confrontar quem? Satanás. E qual é o nome desse anjo? Miguel. A palavra Miguel, né? A palavra Miguel, no hebraico, é Mihael. Mihael significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. É uma pergunta. Quem é semelhante ao Altíssimo? Na verdade, quando Deus envia Miguel justamente para esse conflito, né, com Satanás, porque a oração de Daniel estava demorando, literalmente, existe uma guerra no mundo espiritual, aí Deus literalmente envia aquele que era uma pergunta para ele. Ao pé da letra é como se Deus estivesse falando para Satanás: quem pode ser semelhante ao Altíssimo? Quem pode ser semelhante? Não, é uma pergunta, não tem ninguém que pode ser semelhante ao Altíssimo. Então, na verdade, Miguel, foi uma pergunta direta de Deus para Satanás. Satanás, ninguém pode. Responde essa. Quem pode ser semelhante? Porque Miguel significa aquele que é semelhante. Na verdade, não é uma resposta. É quem é semelhante ao Altíssimo? Mihael. Então, na verdade, é um confronto de identidade. Ele queria ser semelhante. Deus envia Miguel. Envia não apenas Miguel, mas Miguel é uma pergunta. Quem é semelhante ao Altíssimo? Ele não pode responder. Ninguém pode responder. Então, essa ideia, saber dos nomes no hebraico, faz com que a gente possa viajar um pouco na identidade judaica, né? Porque os nomes têm muita importância, são de extrema relevância para o judaísmo até o dia de hoje, né? O nome é identidade, o nome mexe com a cultura, mexe com a vida do ser humano, ele sabe a trajetória dele, ó, meu nome é assim, o meu destino vai ser assim, eu vou lutar para esse destino se concretizar, meu nome é assim. Bem. O Luiz está perguntando aqui, não seria influência do helenismo a nomenclatura no período de Jesus? Sim, muito. Sempre. O helenismo, porque na realidade, na época do período helenístico, né? Esse período helenístico ele foi um período de avanço econômico, porque a economia avançou muito, tá? Você tem um período aí de Alexandre o Grande conquistando vários impérios, como inclusive entrou no Egito, né? Para quem não sabe, historicamente, né, comprovado que Alexandre o Grande foi considerado até um faraó, tá? Considerado um faraó porque ele
Sabia Ele não. quando ele venceu os persas, tá? Isso na dinastia na época, como nós aprendemos aqui, são 30 dinastias, ele chega no Egito e faz um acordo para vencer na última dinastia, na 30ª dinastia, que foi a última dinastia, tá? Você tem um faraó, só que esse faraó da época, ele era um faraó muito fraco, não era muito de luta, né? E tinha os persas dominando. O que é que os gregos invadem? Os persas. E aí o Alexandre faz um acordo com os sacerdotes egípcios da época. Que ele fosse um faraó, e aí ele conquista a 30ª dinastia, passa a ser o faraó, e aí agora vai ficar 28 anos no poder, que aí vem um período macedônio. Que é esse período helenístico que vai culminar na escrita do Novo Testamento, na língua do Novo Testamento, tá? Mas o fato que ele chega, torna-se um faraó, tem até um nome, eu fiz questão de desenhar aqui para mostrar, isso é comprovado, tá? Dentro da história. Na época, isso, estou falando de 343 a.C., tinha um faraó chamado Nectamedote II, tá? Nectamedote II, tá? É o nome dele. É o Nectanebo, tá? Que é o nome do faraó, Nectanebo II, tá? Esse Nectanebo II foi o 30º, foi o último faraó da dinastia, acabou a dinastia. Na realidade, Alexandre, ele foi o que culminou com as dinastias. Ele acabou com a última dinastia. Não teve a 31ª, a segunda, não. Acabou na 30ª. E ele vai justamente liderado por quem? Um persa chamado Artaxerxes III, 343, que vai agora tomar o Egito. Alexandre toma o Egito sem nenhuma luta, Fábio. Ele não luta. É político ele. E ele, por ser político, ele convence os sacerdotes egípcios para que o consagre, literalmente, a ele ser o faraó. E ele agora domina. E aí vai entrar justamente, termina com o fim dessa dinastia, como eu falei, e ele consegue, ele dá o pontapé inicial para o período macedônio, que viríamos conhecer como período macedônio, que vai durar 28 anos. Tá? Mas a influência, Fábio, a pergunta que o nosso irmão fez aí, a influência do período helenístico, né, dos helenos, dos gregos, né, porque eles eram apelidados de helenos, foi muito grande na parte comercial, porque os egípcios tinham que comercializar falando grego. Os palestinos, né, tinham que falar grego também. Os romanos tinham que falar grego também por questões comerciais. Mesmo depois que Roma vence, que os romanos vencem, depois, né, depois que venceram os gregos, ainda continua a falar grega. Por quê? Porque foi uma potência essa língua. Juvenal, existe um satírico chamado da época, um historiador chamado Juvenal. Ele era um satírico, um poeta, inclusive. Ele vai dizer, ele chega diante de Roma, depois que os gregos perderam para o Império Romano, que foi o império que mais ficou, no Império Romano. Ele chega diante das ruas de Roma e diz: eu ainda não entendo, eu estou na minha cidade de Roma, mas uma cidade grega. Tá? Por que ele falou isso? Porque era um cidadão, virou uma cidade grega pela fala, pela língua, pela cultura, ou seja, é uma influência, até porque haja vista, abrindo parênteses, nesse mesmo parênteses, que a gramática grega foi a primeira gramática a ser escrita, depois que veio a gramática em latim. Entendeu? Ou seja, os romanos, eles beberam do conhecimento grego. Então você tem muitas palavras hoje que dizem, é no latim, que na realidade é uma palavra em grego. Entendeu? Então, é a língua materna é a língua latina. O latim é a mãe das línguas. Não, tem um pai também, o grego é o pai. Entendeu? Isso é difundido. Foi debatido há anos na universidade. E chegaram à conclusão, de fato, a gramática é rica, a gramática em latim mas bebeu da onde? Bebeu do conhecimento grego. A fonte foi o grego. Entendeu? Por isso nós temos eólogo. Por exemplo, quem nunca ouviu falar das obras Ilíada e Odisseia, no século VIII, né? Essas obras, Ilíada e Odisseia, foram depois copiadas por quem? Pela parte romana, Eneida, por exemplo, de Virgílio. A Eneida foi uma cópia de Odisseia, de Ilíada. Você pega assim, começa aqueles cantos, são 24 cantos, começa a comparar, foi uma cópia, foi um plágio, literalmente. Claro que nenhum professor de latim vai gostar de ouvir isso que eu estou falando, né? Mas... Primeiro plágio da história. Brasil, vamos fazer o seguinte,
vamos dar uma parada. E eu gostaria que a gente continuasse em outro dia, a gente marcar. Sim, Pode ser? a gente pode fazer o seguinte, eu já estou aqui já pronto, a gente pode fazer no outro encontro, a gente começa com essa parte das dinastias, conclui, né, essa parte da dinastia, aí eu falo um pouco da questão do Egito, tá? E aí a gente faz já um paralelo já com a parte neotestamentária, que já entra já a parte que chegou até nós, que é da época de Jesus Cristo, entendeu? Legal, beleza. Se eu falar uma coisa aqui, eu até ia falar do Egito, para a gente concluir por hoje, para depois a gente Sim. continuar. Eu tenho muita curiosidade, não sei se você estudou isso, Ah, justamente, se tem algum livro, não sei se tem em português, que é a história contada pelos egípcios. Porque a gente vê desde lá, praticamente da criação, quase, né, o Egito sempre na história. Eu tive a curiosidade de ver como a história é contada com os olhares dos egípcios. A história de José, a história de Moisés. Eles contam, eles têm isso na história deles. tem, tem, E- tem. Tem. Por eu- exemplo, hoje mesmo eu estava concluindo o estudo, para trazer para vocês, né? E eu estava ali em ligação com um amigo meu, ele mora no Egito, ele é árabe, né? Porque hoje você não tem mais egípcio, não existe mais egípcio. Você tem o Egito, o país, mas não tem egípcio mais. Por quê? O Egito, ele perdeu, é o único país do mundo que não tem a própria língua. Tá? Você vem no Brasil, por exemplo. O Brasil, ele fala português. O argentino fala castelhano, espanhol. Os Estados Unidos fala inglês. Né? Ou seja, cada um tem sua língua. Na Grécia, fala o grego. Em Israel, fala o hebraico. Né? Mas o Egito é o único país que não tem sua própria língua. Por quê? Porque, na verdade, foi a nação que desafiou Deus. Quando, quando houve esse desafio, Deus tirou a identidade desse povo. E a identidade de um povo está na língua. Deus literalmente tirou, tá, a identidade do egípcio. Não existe mais egípcio, existe o povo que mora no Egito, mas eles falam árabe. A língua que eles falam é a língua árabe. Ô Francisco, é interessante, muito interessante isso que você está falando, porque, de fato, Deus falou que acabaria com o Egito. Acabaria. E Só acabou. que eu fiquei, já algumas vezes já pensei que, tipo assim, que não tinha acabado. Eu não sabia desse detalhe, como é interessante. Então, assim, acabou aquela potência, né? Na minha cabeça eu pensava assim, acabou a potência do Egito, mas eu não sabia desse detalhe tão, Sim, sim. É. Por tão... exemplo, hoje ainda não sabe literalmente comprovado, né? Existe possibilidade. Por exemplo, você tem faraós, né? Faraós. São 30 dinastias, rapaz. É muita coisa, né? Muita história. Então você tem, por exemplo, o faraó nós já falamos isso no início, o faraó de Moisés, né? Não é o mesmo faraó quando ele está atravessando, é outro faraó, entendeu? O Mar Vermelho. Você tem dois, porque o faraó você tem. Aí você tem o, os historiadores no início falam, o faraó de Moisés, do Êxodo, é Ramsés II. Só que isso não foi comprovado cientificamente, arqueologicamente. Agora vieram outros estudos, e a possibilidade maior ainda é uma possibilidade. Você tem dois faraós da época de Moisés. Você tem o Tutmoses, tá? Segundo, e Tutmoses terceiro. Porque a palavra Moses, Moshe, né? É aquele que sai das águas. Né? Tut é um deus. Então, nascido do deus Tut. Tutmoses é nascido do deus Tut. Então, porque faraó não é um nome, é um título, né? É um título. Faraó é um título, é uma ordem, tá? De hierarquia, de submissão. Por isso a dinastia, né? Esse poder de dinastia tal. Então você tem Tutmoses II, ele está no período do nascimento até os 40 anos de Moisés, o tempo que ele fica, tá? 40, no máximo 70, 80. Agora os últimos é o Tutmoses III. E isso foi comprovado por um arqueólogo eu fiz questão de anotar isso aqui, tá? Fiz questão, eu estudei sobre isso. Inclusive, eu sempre, quando eu estou estudando
a parte da egiptologia, eu tenho esse meu amigo que eu falei há horas atrás, eu conversei com ele. Ele esteve aqui no Brasil, esteve aqui em Brasília, onde eu estou. Nós fizemos uma parceria de turismo, né? Onde todas as pessoas que saem daqui passam por mim, ou que recebe lá, ele recebe para mim, entendeu? Então, uma parceria que eu fiz com ele. Então, ele é historiador formado, já tem larga experiência no Egito. E aí, eu estudo com ele, ele me ensina o árabe e eu ensino a língua portuguesa para ele, para a gente sempre fazer essas trocas. Eu sempre converso com ele, praticamente, eu não fico uma semana sem conversar com ele. Sempre estou conversando, estudando. E hoje eu estudei com ele, revisei a parte da história, tá? Ele até brincou comigo, né? Você agora quer fazer doutorado em egiptologia? Ele brincou, mas é porque é meu amigo. Então, por exemplo, em 1898, ou seja, 1898 é recente. Um arqueólogo francês chamado Victor Loret, tá? Ele encontrou uma múmia de Tutmose. Isso é muito importante, né? Importante para a gente, para a história, para a Bíblia, Fábio. E para aqueles que estão nos ouvindo. Ele encontrou, isso em 1898, isso é comprovado. Encontrou a múmia de Tutmose. Só que dentro da múmia encontrou um livro. E aí eles queriam saber se de fato aquele Tutmose II, na idade do terceiro, né? Porque foi a saída do Mar Vermelho, se de fato era o faraó da época de Moisés. Porque tiveram dois faraós na época de Moisés. Um na infância e outro na sua velhice, né? Entre a sua juventude e velhice. Ou infância, juventude e velhice em diante. Dois. E aí encontraram um livro chamado Amduat. Amduat é um livro que conta as estações egípcias, histórias egípcias, que é um livro de orações egípcias. E na 10ª estação desse livro, esse arqueólogo encontrou uma oração. E a oração, muito grande, eu vou ler só uma parte que diz na oração. Diz assim: palavras ditas por Horus, tá? Aos afogados do Nilo, aos que mergulharam e nunca mais voltaram. E é uma oração longa. Porque esse livro Amduat era um guia que direcionava a alma do egípcio ou de um egípcio até o reino de Osíris após sua morte. E essa oração, na 10ª estação, esse arqueólogo francês, nós conhecemos como Victor Loret, ele, ao ler essa estação, esse livro Amduat, ele chegou à conclusão que essa oração tinha tudo a ver com o episódio. E no final da oração diz assim, ó: e ninguém sobreviveu. Todos morreram. Comprovando. Aí, para ele ficou assim maluco. Ele falou assim, aí quando ele foi ver o túmulo, examinar a múmia, porque tudo é o sarcófago, né? Foi examinar a múmia. Sabe o que ele encontrou? Não era a múmia. A múmia era de fato, mas não era de Tutmose. Era uma múmia 20 anos antes da descoberta. E aí ele chegou à conclusão: se todos morreram, e a Bíblia diz o quê? Que até Faraó morreu. Ele não teve vestígios nem do corpo dele. Então ele foi o defensor, e isso é consenso já nos estudiosos, é uma possibilidade muito grande, melhor do que pensar que foi Ramsés II, mas Tutmose III é consenso entre estudiosos que ele chega mais próximo, porque nem o corpo no túmulo era de Tutmose. Entendeu? Era de um outro, era de um jovem bem novo, era de um jovem, que não tinha nada a ver, porque examinaram a múmia e não era de Tutmose. Então chegaram à conclusão: se o texto e a oração desse livro Amduat, desse guia, né, para o Egito, linkou com a Bíblia. Como que teria a múmia dentro de um sarcófago se Faraó também desapareceu dentro do mar? Então, isso em 1898. Então, isso é bacana para nós entendermos como faz sentido você fazer esse link, entender Mas tem, Fábio, tem livro que conta a história, como é que eles pensam de José, entendeu? Que foi o outro faraó. Tem muito livro. Francisco, muito bom. O tempo vai acabar aqui de novo. Faltam 17 segundos. Foi muito bom. Fechou com uma chave de ouro mesmo, essa primeira parte. O Léo até aí
passou aí um documentário do Netflix que fala sobre Isso aí. Da dinastia no tempo de Moisés.